Agora, para a segunda parte da aula de trigonometria, a gente vai fazer exercício para treinar a relação fundamental da trigonometria, a definição de tangente e também aquele aspecto de quando dois ângulos formam 90 graus, o seno de um é o cosseno do outro. Legal. E como que eu quero que você assista esse vídeo? Você lê o enunciado, você pausa, você tenta fazer o exercício. Aí, depois você, né, depois que você viu se você sabe ou não fazer, você vê a resposta, a resolução. Você vai ganhar muito mais fazendo desse jeito do que se você só me ver fazendo o exercício, tá bom? Você vê uma pessoa fazendo um exercício é fácil. Você fazer o exercício é outra coisa, beleza? Então vamos lá para o nosso primeiro exercício de hoje. É um exercício aí da Universidade Federal de Juiz de Fora. E, vamos lá, um topógrafo foi chamado para obter a altura de um edifício. Para fazer isso, ele colocou um teodolito a 200 metros do edifício e mediu um ângulo de 30 graus, como indicado na figura. Sabendo que a luneta do teodolito está a 1,5 metros do solo, pode-se concluir que, entre os valores a seguir, o que melhor aproxima a altura do edifício em metros é... Legal. E ele deu seno, cosseno e tangente. Agora é a hora que você pausa. Pausou? Ok. Então agora eu vou resolver esse exercício. Eu vou escrever as informações aqui no próprio exercício, tá? Espero que você não se importe com isso. Se você tiver com apostila, né? Eu também não me importo. Eu geralmente rabiscava minhas apostilas. Ele diz que a distância aqui é 200 metros, né? E aí ele pediu a altura do edifício. Eu vou chamar isso aqui de H menos 1,5, né? Porque isso aqui vale 1,5. Então isso aqui é H menos 1,5, aquela medida ali em cima. Deixa eu... colocar um pouquinho para o lado para colocar o menos 1,5 aqui. Beleza. Acho que isso está claro, né? Não tem muito o que desenvolver. E eu quero saber o valor de H. Se eu descobrir o tamanho desse cateto aqui, né? Desse cateto, eu vou saber o valor de H. E esse cateto, ele é oposto a esse ângulo de 30 graus. E sobre esse ângulo de 30 graus, eu sei o cateto adjacente. Então veja só as informações que eu tenho. Eu tenho o ângulo, né? Tenho o ângulo com N. Eu tenho o ângulo, eu tenho o cateto adjacente, né? Então isso aqui é o que eu tenho. E eu quero o cateto oposto, certo? E aí eu penso nas minhas relações. O que relaciona cateto oposto e cateto adjacente se eu sei o ângulo? Tá? E isso você vai precisar saber de cor. E a resposta é a função tangente. A tangente relaciona o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, a tangente de 30 graus, ela é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O exercício deu a tangente de 30 graus para a gente, é 0,577 aproximadamente. Então, 0,577 é o cateto oposto, que é H menos 1,5, dividido pelo cateto adjacente, que é 200. Bom, essa não é uma aula de álgebra, né? Então eu espero que você saiba fazer essa equação. Se você não sabe, pensa assim, multiplica por 200 os dois lados da equação. Vezes 200, vezes 200. Aí do lado direito, esses caras cortam. Beleza. Então agora a gente vai fazer 200 vezes 0,577. Essa conta, né, tem dois zeros no 200, você pode andar com a vírgula, duas casas para o lado e vai dar 0,577 vezes 200, 115,4. 115,4 é igual a H menos 1,5. Então, o H
é 115,4 mais 1,5, né? Então ele é 116,9 aproximadamente. E o que chega mais próximo dos valores listados aí é o 117, letra C. Legal, vamos dar uma olhadinha no próximo exercício. E você pausa. Ok. Então, nessa figura, E é o ponto médio do lado BC do quadrado ABCD. Ele quer saber a tangente do ângulo alfa. E ele deu 2 alfa ali. Bom, se ele deu 2 alfa e ele quer saber a tangente de alfa, eu vou traçar a bissetriz desse ângulo. Eu vou dividir ele na metade. Certo? Então, deixa eu fazer as marquinhas aqui. Tá, então, aqui eu vou ficar com alfa para cima e alfa para baixo. Beleza? E, bom, como isso é um quadrado, essa bissetriz aqui vai encontrar no ponto médio do quadrado, né? Então, se o quadrado tem lado L, isso aqui é L sobre 2. E o cateto adjacente aqui embaixo vale L, né? Então eu vou pensar em um dos triângulos. Agora eu vou separar um dos triângulos. Se eu pegar esse triângulo aqui de cima, por exemplo. Nesse triângulo aqui de cima, vou desenhar ele aqui do ladinho. Ele é assim. Aqui vale alfa, aqui é 90 graus, aqui é L, aqui é L sobre 2. E ele está me pedindo a tangente de alfa. Então, a tangente de alfa é o cateto oposto, L sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é L. L sobre 2 dividido por L dá 1 sobre 2, certo? 1 sobre 2. Então, essa é a resposta aí, letra A. Vamos dar uma olhadinha no próximo exercício agora. Beleza. Um passageiro em um avião avista duas cidades, A e B, sob ângulos de 15 e 30 graus, respectivamente, conforme a figura a seguir. E o avião está voando a 3.000 metros de altura. E ele quer saber a distância entre as cidades A e B. Legal. Esse exercício, né, seria bacana se ele tivesse passado para a gente o seno de 15 graus e o seno de 30 graus. O que ele não fez. Né? O que ele não fez. Então vamos pensar um pouquinho. Deixa eu ver se tem algum jeito de fazer sem envolver esses tamanhos. Não, faltou informação aqui. Ele precisava ter dado pra gente o seno de 15 graus para resolver esse exercício. A gente não consegue. Não dá para fazer esse exercício sem ter a informação de quanto vale o seno ou o cosseno, né? Qualquer uma das grandezas envolvendo o 15 graus. E por que isso? Quando a gente for resolver, né, esse exercício, deixa eu pensar um pouco se vai ter algum truque para resolver esse exercício. Bom, vamos marcar os ângulos, porque como ele não deu a informação, né, talvez a gente não precise de fato. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer a projeção aqui. Bom, e aqui é 90 graus. Aqui é o que falta para 90, né? Se ali é 30, aqui é 60 graus. Então aqui é 30 graus. Esse ângulo aqui é 15 graus. Esse aqui
tem que ser 150 graus. E aí, esse ângulo aqui tem que ser 15 graus também, né? Para completar 180. E aí a gente está numa situação interessante, por quê? Porque aí esse triângulo aqui que eu vou fazer de rosa, né? Esse triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles, porque ele tem dois ângulos iguais, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que esses dois lados que eu deixei de rosa têm a mesma medida. Então, a distância da cidade A até a cidade B equivale a essa hipotenusa aqui. É a mesma distância. Beleza. Então, para eu saber quanto vale essa hipotenusa nesse triângulo, eu posso usar alguma das relações trigonométricas com o 30 e os 60 graus. E aqui é 3 quilômetros. Vamos dizer que aqui é o 60. E aqui é a minha hipotenusa, que também dá a distância, né? E aí o cosseno de 60 graus, ele é 3 dividido por D. Aí você me pergunta, Jonas, mas como que eu sei o cosseno de 60 graus? Como que eu acho o cosseno de 60 graus? No ensino brasileiro, é uma prática a gente decorar o seno, cosseno e a tangente dos ângulos de 30, 45 e 60, né? Se você estiver estudando num lugar assim do mundo que a calculadora já chegou, você não vai precisar saber isso de cor. Mas se você estiver preso no Brasil, então você tem que saber essas coisas de cor. O seno, cosseno e a tangente de 30, 45 e 60, tá? Mas vamos supor que você não sabe e você precisa, na hora da prova, calcular cosseno de 60 graus. Aí você lembra de uma construção trigonométrica, né, ou geométrica, que apareça o ângulo de 60 graus. Por exemplo, o triângulo retângulo, o triângulo equilátero, que todos os ângulos valem 60 graus. Então eu pego o triângulo equilátero, se eu traço essa bissetriz aqui, eu estou na situação que eu consigo calcular o cosseno de 60. Por quê? Isso aqui vale L, que é o lado do triângulo. E no triângulo equilátero, a bissetriz e a altura são a mesma reta, né? A bissetriz, a altura, que mais, né? O ponto ali é o mesmo, né? Baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro. Enfim, isso é pontos notáveis do triângulo. Mas todo triângulo isósceles, né? A altura relativa à base coincide com a bissetriz. Nesse caso também, porque além de ser isósceles, ele é equilátero. Beleza, aí daqui a gente já tira o cosseno de 60. O cosseno de 60 graus vai ser cateto adjacente, L sobre 2 dividido por L. É 1/2, tá? Não precisa decorar, a não ser que você vai fazer vestibular no Brasil. Aí precisa saber de cor. Ok, então eu vou substituir aqui. 1 sobre 2 igual a 3 sobre D. E aí D igual a 6, né? D igual a 6 e a gente não precisou das informações sobre o 15 graus. Mais para frente a gente vai ver um outro jeito de resolver esse tipo de problema usando lei dos senos, tá? Usando a lei dos senos. Ok, vamos dar uma olhadinha no próximo exercício. E a gente tem, parece um trapézio, né? Bom, na figura anterior, o trapézio ABCD tem altura 2 raiz de 3. E as bases são AB 4 e DC igual a 1. E ele quer saber a medida do lado BC. Vamos ver, né? Vamos lá. Então, DC vale 1 e AB vale 4. O que eu vou fazer? Já que ele deu esses 60 graus, eu vou desenhar a altura aqui. E essa altura é 2 raiz de 3, né? E aí seria interessante a gente descobrir quanto vale esse lado aqui. Quanto vale esse lado. Se você não sabe a tangente de 60, pode ser difícil resolver esse exercício. Por quê? Porque você quer o cateto adjacente e você tem o cateto oposto. O jeito de obter esse L é usando a tangente de 60 graus nesse triângulo. Então, a tangente de 60 graus vai ser o cateto oposto
que é 2 raiz de 3 dividido por L. E quanto vale a tangente de 60? Né? Se você voltar lá no slide anterior e desenvolver o triângulo retângulo, você consegue calcular, usando Pitágoras, a tangente de 60 graus. Tá? Então vamos voltar para o slide aqui. E a tangente de 60 é raiz de 3. Eu não vou fazer essa conta, isso é fácil de fazer. Volta lá para o slide, usa o teorema de Pitágoras e calcula. Não é difícil. Beleza, então a tangente de 60 é raiz de 3, e daí você vai conseguir tirar o valor de L. Então, raiz de 3 é 2 raiz de 3 sobre L, e daqui a gente tira que o L vale 2. Legal. Então, aqui vale 2, e aqui tem que valer 2 também, né? Ou seja, quando eu descer essa altura aqui vai ter uma medida de 1. E essa altura também, 2 raiz de 3. E aí eu posso calcular esse lado CB, usando o quê? Eu tenho esse triângulo rosa aqui, que eu tenho os catetos e quero saber a hipotenusa. Se você tem os catetos e quer saber a hipotenusa, você usa o teorema de Pitágoras. Beleza. Que diz que a medida do lado CB ao quadrado, que eu vou chamar de x, seguindo a tradição, diz o seguinte: x ao quadrado é 1 ao quadrado mais 2 raiz de 3 ao quadrado. Então, x ao quadrado é 1 mais 2 raiz de 3 ao quadrado. Para fazer essa conta, você faz 2 ao quadrado e você faz raiz de 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 3 é o número que é o quadrado dá 3. Então, é 3. Ou seja, x ao quadrado vai dar 13. Quem que é o x? Raiz quadrada de 13. Beleza. Isso resolve e a gente chega na letra B. Os próximos dois exercícios são muito parecidos. Eu vou fazer um deles usando o número, e aí o outro a gente vai só usando letra. Mas cada vez mais os vestibulares pedem para você conseguir fazer uma conta que não tenha número, tá bom? Porque conta com número, a calculadora faz mais rápido que você. O computador faz mais rápido que você. Mas uma conta com letra, ele também faz mais rápido que você. Mas você precisa aprender para programá-lo, para fazer as outras contas por você, tá bom? E não são todas as contas com letras que o computador consegue fazer. Ok, então vamos dar uma olhadinha primeiro no exercício com número. Aproximar-se de uma ilha, capitão do navio, historinha, blá blá blá, 30 graus, o cume. Aí ele navegou 2 km, blá, blá, blá. Ele quer saber a altura da montanha. Deixa eu sair da frente aqui. Ele quer saber a altura da montanha e ele deu essas informações. Aqui que a gente vai fazer. Eu vou desenhar, vou terminar aqui um triângulo de 90 graus e eu vou chamar isso aqui de H. Aí eu tenho dois triângulos retângulos, né? O que tem um ângulo de 45 e o que tem um ângulo de 30. O que eu vou fazer? Eu vou chamar esse lado de X. E veja bem que se aqui é 45, esse ângulo aqui em cima tem que ser 45 graus também. Então, esse triângulo retângulo é isósceles. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse X, na verdade, é um H, né? Esse X, na verdade, é um H. Porque os dois ângulos são iguais. E beleza, tranquilo. Agora, esse é o cateto oposto do triângulo de 30 graus. Esse é o cateto... Desculpa, esse é o que eu circulei, é o adjacente. E esse aqui é o oposto. Eles têm letra, né? Tem H. Mas é a mesma letra. Então eu posso escrever o seguinte. A tangente de 30 graus
é igual ao cateto oposto, que é h, dividido pelo cateto adjacente, que é h mais 2. Aí você precisa saber a tangente de 30 de cor, né? Mas eu falei agora há pouco que a tangente de 60 é raiz de 3. Então a tangente de 30, veja bem, o 30 é complementar ao 60. Né? 30 mais 60 dá 90. Se a tangente de 60 é raiz de 3, a tangente de 30 é 1 sobre raiz de 3. Então a gente vai ficar assim. 1 sobre raiz de 3 igual a h sobre h mais 2. Aí a gente... Bom, essa equação aqui eu espero que você saiba resolver. Tá? Você pode, como dizem, né? Multiplicar em cruz. E aí você vai chegar aqui, h mais 2 é igual a h vezes raiz de 3, que ele contou pra gente que vale 1,73. E aí a gente chega aqui, 2 é igual a 0,73h. 0,73h. Então, quem que é o h? É 2 dividido por 0,73. E, bom, o 0,73 está em um número chato, né? Mas ele é parecido com 0,75, que é 3 quartos. Então, isso seria 8 terços, mais ou menos. Né? Isso aqui você pode aproximar por 8 terços. Ou você faça a conta também, né? Mas isso aqui é aproximadamente 8 terços, se você quiser. E 8 terços, né? É 2 mais 2 terços. Então, vai estar 2,666. Vai dar aproximadamente 2,7. O valor real disso é 2,73, tá? Então, mas aproximadamente 2,7. Letra D. Bacana. Agora a gente vai fazer esse mesmo exercício só usando letra. Mas é o mesmo exercício. O mesmo exercício. Ok? Então eu vou começar chamando esse lado de x. E ele está pedindo aqui a altura, o h. De novo. Então pausa aí, dá uma lida. Vou dar um tempo para você ler. Para eu ir resolvendo esse exercício. Legal. Então, é o seguinte. Eu posso dizer que a tangente de alfa é o cateto oposto a alfa, que é h, dividido pelo cateto adjacente, que é x mais d. Essa é a tangente de alfa. E a tangente de beta é o h sobre x, certo? E em nenhum lugar, ele fala de x aí na resposta, né? Então eu não posso ter x. O que eu vou fazer? Nessa equação aqui da tangente de beta, eu vou isolar o x. Eu vou dizer que o x é h sobre tangente de beta. E eu vou substituir na primeira equação. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte. Na primeira equação, o h é x mais d, né? Que multiplica a tangente alfa. X mais d que multiplica a tangente alfa. Deixa eu tirar da frente da data. Aqui, deixa eu mover aqui mais para baixo. Então, o h é x mais d que multiplica a tangente alfa. Mas quem que é o x? É h sobre tangente beta. Então, vai ficar assim. H sobre tangente beta mais d que multiplica a tangente alfa. Tá bom? Não tá bom ainda, porque eu tenho h dos dois lados. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que resolver essa equação algebricamente. Né? Então, tudo que a gente fez até aqui foi importante, mas agora é essa equação que a gente precisa resolver. Essa equação a gente precisa isolar o h. Para isolar o h, ele não pode estar fechado num parênteses, né? Então eu vou multiplicar essa tangente alfa aqui. Vai dar que o h é igual a h que multiplica tangente alfa sobre tangente beta mais d tangente alfa. E agora, esse número que está somando, eu posso subtraí-lo dos dois lados e eu vou chegar aqui h menos h
tangente alfa sobre tangente beta é igual a D tangente alfa. Posso colocar o H em evidência e vai ficar H que multiplica 1 menos tangente alfa sobre tangente beta é igual a D tangente alfa. E é claro que essa última conta, né? Esse parênteses, né? Eu posso melhorar ele um pouquinho. Como que eu posso melhorar ele um pouquinho? Posso transformar isso em H que multiplica tangente beta menos tangente alfa sobre tangente beta é igual a D tangente alfa. E aí eu isolo o H e chego na conclusão que o H é D tangente alfa tangente beta dividido por tangente beta menos tangente alfa, que é a letra A. Então isso aqui parece difícil? Se parece difícil, tome cuidado com a álgebra. Essas coisas de colocar em evidência, de multiplicar o parênteses, isso parece difícil no começo, mas é igual aprender a ler, igual aprender a escrever. Quando você aprendeu a ler e escrever, as letrinhas não faziam sentido, né? Mas hoje você consegue ler um livro. Então eu digo assim, persista. As coisas vão ficar mais fáceis, vai ficar mais intuitivo. Eu sei que é meio confuso no começo, tá? Mas persista. Legal. Então eu vou fazer um último exercício para terminar essa série de exercícios e pause um pouquinho e tenta resolver sozinho. Ok, então ele falou o seguinte, y é seno ao quadrado de 10, mais seno ao quadrado de 20, mais seno ao quadrado de 30, mais seno... um monte de soma de seno ao quadrado. Inclusive ele colocou aqui seno ao quadrado de 90, que eu não contei para vocês quem é. O seno de 90, né? A gente não mediu o seno de 90 graus. Mas, uma coisa que eu falei para vocês é que o seno de 80 graus é igual ao cosseno de 10 graus, porque os dois somam 90. E o seno de 70 graus é igual ao cosseno de 20 graus. E o seno de 60 graus é igual ao cosseno de 30 graus. E o seno de 50 graus é igual ao cosseno de 40 graus. E aí o que eu vou fazer? Essa soma, né? Essa soma toda, eu vou trocar as coisas. No lugar do seno de 80, eu vou colocar cosseno ao quadrado de 10. No lugar do seno de 70, eu vou colocar cosseno ao quadrado de 20. No lugar do seno de 60, eu vou colocar cosseno ao quadrado de 30. No lugar do seno de 50, eu vou colocar cosseno ao quadrado de 40. Por quê? Porque agora eu tenho seno ao quadrado de 40 mais cosseno ao quadrado de 40. Seno ao quadrado de 30 mais cosseno ao quadrado de 30. Seno ao quadrado de 20 mais cosseno ao quadrado de 20. Seno ao quadrado de 10 mais cosseno ao quadrado de 10. Certo? Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 4. Né? Então já deu 4. E sobra o seno ao quadrado de 90, que eu não contei para vocês quem é. Tá? Então, para mim, se você chegou até aqui, tá ótimo. Mas a resposta é letra E. Porque o seno de 90 graus é 1. E como que a gente define seno de 90 graus? Qual o sentido de seno de 90 graus? E eu vou falar isso no próximo vídeo.